Olá, passando para dar sequência na nossa playlist de tendências. Hoje nós vamos falar de tendência liberal tecnicista e já vou dizendo para você que o vídeo não vai ficar curto, nenhum vídeo de tendência vai ficar curto, porque é um assunto extenso e a forma como eu quero falar, como eu gosto, né, que quem me acompanha já está acostumado, fica um pouco longo, porém eu acho que são informações extremamente necessárias e que fazem a diferença na hora da prova. Então, já falando que a tendência liberal tecnicista, ela já é considerada liberal, né, por aquela razão que a gente tantas vezes fala aqui no canal, que é por ela ser uma tendência que tem compromisso com o capital, compromisso com o capitalismo. Então, se tem compromisso com o capitalismo, se não tem intenção de formar cidadão crítico, que questione, que tente mudar a sociedade, se não tem a intenção de esclarecer as pessoas acerca das suas realidades, mas apenas preparar as pessoas para prosseguirem cumprindo os seus papéis na sociedade vigente. Então, a gente tem todas as características de uma tendência liberal e o tecnicismo é a última das tendências liberais que nós vamos comentar, tá bom? Então, vamos passar aqui para os comentários, né? A tendência tecnicista surgiu no século XX e no Brasil no final dos anos 60, né? Lá no período militar. O que aconteceu no Brasil nessa época? Como várias vezes a gente fala, né, que as tendências elas estão totalmente ligadas ao contexto, ao tecido social, o que acontece na sociedade, vai traçando novos parâmetros para a escola, novos paradigmas para a escola. E assim também aconteceu com a tendência tecnicista, né? Ela veio lá pelo século XX no Brasil no final dos anos 60. O que aconteceu no final dos anos 60 que fez com que a tendência tecnicista fosse implementada, né, com que ela fosse estabelecida no Brasil pelo governo vigente? Na época, né, a partir de 1964, nós tivemos aí o regime militar, né, e com isso nós tivemos uma abertura para a industrialização, né, o processo de modernização. Os governos militares fizeram isso, de trabalhar, de se voltar a sua atenção para a questão de industrializar, de modernizar. Então, quando a gente fala em industrializar, modernizar, a gente fala em fábricas, a gente fala em indústrias. Então, se você vai ter uma economia totalmente baseada, né, em fábricas e indústrias, você vai precisar de pessoas para trabalhar nessas fábricas e nessas indústrias. Então, mais uma vez, a escola vem ser usada para atender a necessidades do capital. E qual era a necessidade do capital naquele momento? Era a necessidade de pessoas que tivessem muitas técnicas, que soubessem ler e executar manuais de instrução com eficiência, que soubessem fazer funcionar uma fábrica, uma indústria, e que principalmente ela não se questionasse sobre isso, que ela aprendesse lá na escola, né, a fazer o que ela tinha que fazer e sem questionar, sem tentar mudar, né? O trabalhador, o proletário, vai para a fábrica, faz o que tem que fazer, volta para casa e amém. E aí a gente vai ter a tendência tecnicista dentro desse modelo, né? O que muda da tendência tecnicista para as outras tendências, né, liberais? Muda que agora a gente vai ter um ensino voltado para se adequar aos modelos de produção, né, já comentei,
O mais importante aqui é aprender a fazer, não é aprender a pensar, não é aprender a construir, não é aprender a refletir, não, aqui é aprender a fazer. Se tem uma coisa que você precisa fazer, é dessa forma que se faz, então vem aqui, aprende, vai lá e faz, tá? Conhecida como o marginalizado, sendo incompetente, né? Então, quem não sabe fazer é incompetente, tá? Seus princípios são a racionalidade, a eficiência e a produtividade, ou seja, é uma pedagogia voltada, porque quando a gente fala em fábrica, em indústria, né, a gente fala em produção. Vamos produzir, né? A gente entra aí com as linhas de produção e tem que produzir. Então, ela é baseada nesses princípios de racionalidade, né? Ou seja, a razão, a eficiência e a produtividade, ou seja, era uma educação conduzida de forma a minimizar o máximo de erros, de ineficiência, né, que pudesse ocorrer. A pessoa era preparada para ela produzir com eficiência o máximo que ela pudesse, tá? São as características aí principais da tendência tecnicista. Então não esqueça, porque isso é recorrente em prova, qual foi o período no Brasil, foi o período do regime militar, a partir de 1964, tá bom? Onde você teve aí toda um trabalho de se eliminar, né? Foi a época que, por exemplo, Paulo Freire foi exilado do Brasil, né? E muitos outros aí, autores, onde você estava tendo, eu estou falando aqui segundo os estudiosos de tendência que as bancas costumam usar, tá, gente? Não estou falando aqui do meu próprio entendimento. Falando... Então, segundo os estudiosos de tendência que as bancas costumam usar, a tendência tecnicista, quando ela chegou, se estava tendo um alvorecer, né, de uma pedagogia mais crítica, a gente estava aí saindo da pedagogia renovada, né? Lembra lá em 1934 com o Manifesto dos Pioneiros, então você já tinha uma pedagogia voltada para o indivíduo, voltada para o ser humano, voltada, né, para a subjetividade, o que a pessoa gostava, o que a pessoa podia fazer, e ela ser uma construtora do seu conhecimento, com o surgimento aí de Jean Piaget e outros autores. Porém, quando acontece o regime militar em 1964, você vai ter uma interrupção desse processo de se caminhar para uma pedagogia que culminaria numa pedagogia mais crítica, que ainda não era, mas acabaria vindo a ser, você já estava nesse caminho, mas o regime militar veio e silenciou todo esse movimento, implantou a tecnologia, o tecnicismo com muita ênfase mesmo, tá? E aí você estagnou, novamente a gente vai se conduzir por uma pedagogia que o centro aqui não é o indivíduo, como foi na pedagogia renovada, vocês têm que pegar o vídeo lá para ver, né? Se quiserem se esclarecer, se não tiverem visto, aqui o centro é o método. Qual é o centro da pedagogia tecnicista? O centro do processo de ensino-aprendizagem. O que é mais importante? É o método, é a técnica, é aprender a fazer com eficiência e competência para poder gerar produtividade, né? A relação desse indivíduo agora que está na escola com conhecimento é só de aprender uma técnica, de aprender um método, de aprender a fazer, tá? O papel da escola agora nessa pedagogia tecnicista é a formação técnico-instrumental dos indivíduos para as demandas do mercado de trabalho. A gente já comentou, né? A escola existe para atender as demandas do capital. Até então, as pedagogias liberais, as pedagogias tradicionais, elas existem para atender as necessidades do capital. E aí vem, se agora o capital demanda mão de obra especializada e técnica, então a escola vai ser
aí utilizada exatamente para fazer isso. O que é o conteúdo de ensino? Ou seja, qual é o currículo do tecnicismo? Né? O que se ensina no tecnicismo? É aquilo que vem das ciências objetivas e os conhecimentos instrumentalizadores para a formação profissional. O que é instrumentalizar? Instrumentalizar é você dar condições que uma pessoa execute alguma coisa. Então, a escola ela existia para instrumentalizar, ou seja, para capacitar as pessoas para poder vir a ter uma formação profissional, tá bom? O papel da escola, modeladora do homem para técnicas específicas, habilidades, atitudes, formação de mão de obra. Isso aqui é importante comentar, por quê? A gente já comentou aqui algumas vezes que todas as tendências pedagógicas, elas sempre têm um currículo. Eu já falei qual é o currículo. É os métodos, né, as técnicas, aquilo que vem das ciências objetivas. Papel da escola, formar os indivíduos para a mão de obra, resumindo. E qual é a base psicológica? Toda a pedagogia, né, todas as tendências pedagógicas a gente tem. Lá na tradicional, na primeira, a gente tem o Descartes, o Comênios, né? Depois a gente tem a renovada com Montessori, com Piaget, né? Naquele comecinho aí de uma pedagogia onde o ser humano, o indivíduo, ele vem a ser o centro. E aí a gente volta para a tecnicista, onde como psicologia, como fundamento psicológico, todas as tendências elas vão ter um fundamento filosófico, ou seja, o que se pensa, e elas também vão ter um fundamento psicológico. O fundamento psicológico da tendência liberal é importante comentar porque ele vem muito nos concursos para vocês. É aquele entendimento da psicologia que é possível você moldar o comportamento humano. Como? A gente vai escutar muito falar de dois pensadores que falam sobre essa questão da modelagem. É o Skinner, né? O que é a modelagem? É o comportamento moldado por estímulo e resposta. Tá? A gente vai ter as experiências aí do behaviorismo, ou seja, quando eu falo behaviorismo, falo Skinner, eu vou falar de modulação, de moldar o comportamento. Então, a pedagogia liberal tecnicista, o seu fundamento psicológico, ele é baseado nesses autores psicológicos, Skinner, né, e o behaviorismo, onde você vai ter aí uma ênfase de se moldar o comportamento por estímulo e por resposta, ou seja, se a pessoa deseja um resultado de uma outra pessoa, ela vai estimular, ela vai dizer que vai dar recompensa ou a punição para aquilo que foi errado. Então, eles acreditam que por meio da recompensa, quando se consegue, e por meio da punição, quando se erra, você tem uma resposta comportamental e isso ajuda a formar o indivíduo, tá? Já falei sobre os conteúdos, informações, princípios científicos, conhecimentos especializados, os livros didáticos e as apostilas, né? Os métodos, como é transmitido esse conhecimento? Primeiro, a gente vai ter a transmissão e a recepção, né? A gente não vai ter construção, a gente não vai ter mediação, aqui é transmissão e recepção. Quem transmite, o professor, quem recebe, o aluno, né? Procedimentos e técnicas para tal feito, emprego da tecnologia instrucional, nasce a ideia do planejamento, né? Professor e aluno, os papéis são bem definidos e, como eu já falei, os conteúdos, ou seja, os métodos aqui é que são o centro. Aqui na tecnicista você não vai ter a centralidade nem do professor, como a gente tinha na tradicional, e você não vai ter a centralidade do aluno, como se veio depois na renovada. Aqui, o que importa é o conteúdo, porque a pessoa tem que aprender a fazer, ela tem que aprender aquela técnica, ela tem que aprender aquele método. Então, isso aqui é que é o mais importante da pedagogia tecnicista, tá?
como isso aconteceu nas escolas, né? Por influência norte-americana, vieram as leis, vieram as reformas, aí você pode estudar um pouco de história, né? Da educação. E aí hoje a gente tem um pouco ainda de tendência tecnicista nas escolas. Por exemplo, a tabuada, a memorização, por exemplo, as fileiras, né? Você vai ter aquela escola que parece mais, muitas vezes, uma prisão do que uma escola propriamente dita, né? Tudo isso é influência do tecnicismo. Aí aqui, os autores que influenciaram são os fordistas e os tayloristas. O que quer dizer fordismo e taylorismo, gente? É basicamente a divisão do trabalho. Quando você chega lá na fábrica, você tem as linhas de produção de cada setor, né? Quem vai trabalhar, por exemplo, rodando parafuso, ele só vai ficar ali o dia inteiro rodando parafuso. Quem trabalha na administração vai para a administração. Quem trabalha, né, nos recursos humanos, nos recursos humanos. Isso é fordismo taylorismo, a divisão do trabalho. Com qual objetivo? O objetivo de se aumentar a produção e também de se aumentar a eficiência dessa produção, tá? Como hoje a gente vê isso na escola? A gente vê isso na escola, por exemplo, você tem uma escola que ela não é vista como um organismo, mas como setores, né? Você vai ter lá, se você for na secretaria da escola, o secretário da escola ele só trata dos documentos e não se envolve em mais nada. O pedagogo vai ficar lá na sala de acompanhamento pedagógico, o professor lá no seu quadrado. Isso que é o taylorismo fordismo, é essa especialização de áreas e essa divisão de trabalhos por causa dessa especialização. Qual é a crítica disso? Porque sempre quando eu trago para vocês um conteúdo, eu sempre vou estar tentando mostrar para vocês como a prova de concursos de hoje quer que você entenda e veja isso. Então, qual é o problema de se dividir o trabalho, de se dividir a escola, de se especializar as áreas? O problema disso hoje é que a gente tem o entendimento de que a escola é um organismo, que ela deve trabalhar organicamente, né? E essa divisão extrema do trabalho, essa super especialização das áreas, que reflete no trabalho da escola e no dia a dia da escola e até no ensino, dentro da prática pedagógica, né? O professor vai dividir sempre, né, por áreas de conhecimento. Isso acontece segundo, eu sempre vou estar falando segundo os autores progressistas, segundo o pensamento de hoje, para que você, quando chegue lá na hora da prova, entenda e consiga perceber o que eles estão querendo que você saiba sobre, o que você pense sobre esse assunto. Então, o problema do taylorismo e do fordismo, ou seja, quando eu falo taylorismo e fordismo, gravem isso, estou falando de especialização, de divisão de trabalho, tá? É que a escola ela é vista como um organismo. Então, essa postura do tecnicismo, ela hoje é vista como uma coisa a ser superada, tá? Sempre como uma coisa a ser rompida, a ser deixada, né? Se você tem ainda nas escolas uma ênfase disso, então você tem que trabalhar para que isso pare, para que as escolas possam deixar essa divisão, para que as escolas possam deixar essa super especialização e trabalhem de uma forma holística e integral, que envolva todas as áreas, que envolva todos os profissionais, que envolva todos os atores do processo educacional. Então, sempre eu vou estar falando de uma ruptura, eu vou sempre estar falando de um movimento de mudança de paradigma, eu vou sempre estar falando de um movimento de se superar esses entendimentos, tá bom? Licença que eu beber aqui um pouquinho de água, porque senão a garganta não aguenta. Resumindo, a escola é modeladora do comportamento humano. Estou falando de Skinner, estou falando de behaviorismo. Prover a formação de indivíduos de mercado de trabalho. Estou falando de pedagogia liberal, de acordo com as exigências da sociedade industrial,
tecnológica, estou falando de eficiência, produção, né? E de métodos e de técnicas. Conteúdo de ensino, informações, princípios e leis organizados em uma sequência lógica e psicológica estabelecida e ordenada por especialistas. Tá? Então, aí o resumão, um pouquinho de tendência tecnicista, a última das tendências liberais tradicionais, tá? Para fechar, né, aqui essa imagem emblemática do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, que é assim vamos dizer, uma pintura do que a gente está falando quando a gente está falando de tecnicismo, quando a gente está falando de uma sociedade baseada na indústria, de uma sociedade baseada no método, na técnica, na divisão do trabalho, na especialização das áreas, né? Esse filme ele trata de todas essas questões de uma forma aí genial com o nosso querido Charlie Chaplin, tá bom? Se vocês tiverem com tempinho e quiserem aproveitar a quarentena para dar uma conferida, é bom. Né? Resumindo, foi as nossas tendências liberais. Eu agora, amanhã, vou passar para as tendências críticas, para as tendências progressistas, né? E espero que você tenha anotado e registrado tudo aí. Lembrando que hoje, né, atualmente, a gente tem ainda uma forte influência nas nossas escolas de cada uma dessas tendências. A gente tem influência da tendência tradicional, a gente tem influência da tendência renovada, a gente tem influência da tecnicista, né? Por isso a dificuldade muitas vezes nos concursos de hoje, porque quando esses autores críticos, progressistas, eles vêm falar sobre educação, eles estão falando de um paradigma que ainda não estamos vivendo. Então, quando muitas vezes a gente confronta o que está na prova com o que nós vivenciamos no nosso processo educacional, com o que nossos filhos vivenciam hoje nos processos educacionais deles, nas escolas deles, quando o que nós vemos nas escolas atuais, você acaba entrando em um choque, porque a realidade descrita nas provas de concurso não condiz e ela não confere com as realidades vivenciadas nas escolas. Então, sempre se está falando de uma ruptura, sempre se está falando de uma quebra de paradigma, sempre as pedagogias críticas e progressistas elas vão ser colocadas nas provas como sendo as ideais, como sendo as corretas, tá? Então, você precisa identificar sempre que é isso que eles estão querendo de você. Embora, na realidade, na vivência, na sua história, na trajetória, não seja bem assim, mas na prova é assim. Tá bom? Um abraço, vou salvar. Se você ficou até o final e ainda não está inscrito, você pode aparecer que agora eu tô chique, tem um logo aí, tá no meu vídeo. Vocês podem passar o mouse aí em cima do logo e já se inscrever, né, para poder não perder o que está acontecendo por aqui. Vou deixar também na descrição o meu Face, o link do meu Instagram e se vocês puderem, quiserem, apareçam por lá para a gente poder estar mais perto, tá bom? Um abraço, bons estudos, até mais.